povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas Amigas e uma Fé. Quem que é a nossa fé? Quem é a nossa fé? Quem é a nossa fé? Jesus! É dele, por ele, para ele. São todas as coisas. E é por ele que nós estamos aqui, né? Para podermos cumprir o ID que ele pede que a gente faça, de trazer mensagens para vocês, de trazer reflexões, para que ele se torne mais conhecido nas nossas vidas e nas suas vidas também. E como nós somos um canal de vida real, já tô deixando meu celular aqui do lado, ó, vocês estão vendo, ele tá desligado, tá? Não tô lendo nada aqui. Eu só deixei ele de ladinho porque os nossos filhos, né, não estão com a gente na casa que a gente filma, então qualquer coisa a gente tá de olho aqui só pra ver se tá tudo bem, tá? Mas vida é por real, isso, gente, vida real. Vida de mamãe, né? Mamãe preocupada. E antes de nós falarmos um pouquinho mais sobre o nosso tema e darmos início ao nosso podcast, nós queremos pedir para que você se inscreva no canal, para que você deixe o seu like, a sua curtida, né? Para que você ative o sininho do canal, para que toda vez que um vídeo novo entrar no ar, seja de podcast ou algum corte, algum outro vídeo durante a semana, você receba aí a notificação. Afinal, esse é o primeiro vídeo de 2026. Primeiro vídeo do ano. E nós queremos que você nos acompanhe o ano inteiro, todos os vídeos, que você não perca nada daquilo que o Senhor, porque não somos nós, daquilo que o Senhor tem para a sua vida. E esse ano de 2026, o Espírito Santo está ministrando tanta coisa legal no nosso coração. Nós vamos ter outros quadros aqui no canal, outros quadros no Instagram, no TikTok. Não, a gente não vai fazer dancinha no TikTok, gente. Não, tá repreendido. Isso não é nem objetivo nosso, tá? O nosso objetivo é levar a seriedade e a verdade da palavra de Deus. Então, tudo que a gente fala é baseado na palavra, né? E nas vivências que a gente tem com o Senhor, né? Porque o Senhor permite que a gente passe por algumas situações, às vezes que a gente pergunta, ai Senhor, por quê? Porque nós temos outras pessoas, nós temos esse grande desafio de levar a palavra de Deus a você que precisa. Eu queria dizer para você, o Espírito Santo está tocando meu coração aqui, que um dia, assim como você que está do outro lado, eu também estive desesperada, ansiosa por uma palavra. E quantas vezes as redes sociais foram instrumento do Senhor na minha vida, né? Quando eu estava ali no momento de conversão e de um momento muito escuro dentro do meu coração, da minha alma, da minha vida, quantas vezes eu recebi, às vezes, vídeo das minhas amigas, de pessoas, de influencers aqui da internet, né? Mas que levavam a palavra, e eu comecei a conhecer Jesus por ali. Por uma música, por um louvor, por uma palavra, de pessoas que você pode criticar o quanto for, as pessoas podem desmerecer o quanto for, mas são pessoas que são instrumentos de Deus, né? Então, se você está do outro lado e você tem sede, fala assim, Luana, eu vim aqui hoje porque eu preciso de uma oração, eu preciso de uma palavra, de uma direção. O Espírito Santo vai dar isso para você. Seja acolhido, saiba que você é amado, a gente se importa com a sua alma, e por amor à sua alma e de tantas outras pessoas é que o Senhor nos colocou aqui diante da sua tela de celular, da sua TV, do seu computador. E é muito bom saber que através da minha vida, da vida da Rayara, Jesus tem entrado no seu lar. Que não seja a gente, que não seja a minha imagem, que não seja a imagem da Rayara, não seja a minha voz, nem a voz dela a ecoar dentro de você, mas que seja a voz do próprio Espírito Santo, que isso aqui seja só um instrumento em um momento de que o Senhor entre dentro do seu lar. Amém? Amém. Glórias a Deus, né? Nossa. Seja um ano maravilhoso, né? Amém. Cheio da presença do Senhor, que a gente Amém. conheça cada vez mais esse Deus maravilhoso. E que a gente seja cada vez mais obediente àquilo que Ele nos pede. Porque a obediência gera o quê? Unção. Oh, isso é forte, hein? É o nosso tema de hoje. Para começar o ano com tudo, né? Com tudo, porque o Senhor, Ele espera que nós sejamos obedientes. A obediência, ela gera unção. A obediência, ela libera as bênçãos que o Senhor tem sobre a nossa vida. O nosso último vídeo de 2025 foi sobre oração. E muitas vezes na oração o Senhor nos entrega aquilo que nós precisamos abrir mão. Aquilo que nós precisamos deixar para trás. Aquilo que já não condiz mais com quem nós somos em Cristo.
aquilo que o Senhor quer que a gente abra mão, que a gente deixe ir, para que o novo venha, para que a unção venha, para que as bênçãos do Senhor sejam manifestadas nas nossas e na sua vida. Irmão, irmã, você que tem sede de Deus, deixa eu te perguntar. Você tem sido obediente ao Senhor? Se a gente for lá olhar a Bíblia, olha o que o Espírito Santo me trouxe aqui. A gente veio com... Foi algo que o Senhor me entregou essa semana. Estou estudando, estou lendo o livro de 1 Samuel. E é muito delicioso quando você entra de verdade na palavra, quando você pede para o Espírito Santo te dar direcionamento, você não lê mais a palavra como uma coisa muito difícil de se compreender, né? E essa semana eu li e mandei para a Rayara e de repente a Rayara, meu Deus, e foi vindo palavra para ela, foi vindo palavra para nós. E nós tínhamos um podcast, né? Todos são direcionados por Deus, mas esse era especial para um começo de ano, assim. Mas a palavra diz assim, que a gente deve honrar pai e mãe, né? Para que a gente tenha uma vida muito longa. E o Senhor, Ele sabe de tudo. Porque se você, que está do outro lado, não consegue obedecer o seu pai e a sua mãe, quem dirá ao Senhor que você não vê. Que é um pai que nós não vemos, não tocamos. Por isso no mandamento, honrar pai e mãe e obedecer pai e mãe. Honrar um pai e uma mãe. Ó, gente, você é mãe, eu sou mãe. Você, se você está do lado de cá, do outro lado da telinha, se você é mãe ou é pai, eu não sei quem está assistindo. Se o teu filho, você fala assim, filho, não vai até ali. E na hora ele para, ele te obedece. Você não, lá dentro você não tem assim, nossa, ele me obedeceu, ele me ouviu. A honra do seu filho não é honra, não gera honra em você? Com certeza. Né? Então, o Senhor já sabia, por isso que ele pedia lá, obedeça, honre pai e mãe. Honrar. Isso vem já para você. Se você honrar aqueles que te deram a vida, que batalharam por você, te sustentaram até você ter a tua vida antes de você ter a tua família, você consegue obedecer ao Senhor. Antes, senão... Se você é rebelde como teu pai e tua mãe carnais, você não consegue ser obediente ao teu pai celestial. Não tem como. Não tem como. Porque aqui eu vejo minha mãe, graças a Deus eu ainda tenho minha mãe aqui, né, pra glória do Senhor. E eu oro para que ela tenha muitos anos de vida, porque a minha mãe é bênção na minha vida, em todos os sentidos. Não tenho mais meu pai, né? Mas eu tenho a presença do Senhor. E se eu não consigo, às vezes, obedecer o que minha mãe fala, ou lá na minha adolescência, né? Óbvio que a gente sempre tem aqueles momentos que a gente dá aquelas escapulidas. Mas como mãe, ela me perdoou. E o Senhor é assim conosco, né? Então, nós precisamos entender que a obediência, ela gera uma unção sobre você. E é disso que o mal tem medo. Não é? Ele não gosta, o inimigo não gosta de filho obediente. Ele foi o quê? Desobediente. Muito fácil entender, né? Poderia acabar só aqui. Pronto, né? acabou. Gente, beijo. Até o próximo podcast. Porque o inimigo, ele era o anjo, a palavra fala, ele era o anjo mais lindo, era o anjo que tinha, ele era mais lindo que muitas pedras preciosas, a palavra fala sobre isso. Mas ele desobedeceu. E ele se separou de Deus. Deus separou ele, separou o inimigo da presença do Senhor, do céu, a partir do momento em que ele desobedeceu. Eu não sou louca de desobedecer para perder a presença do Senhor. Cara, você já teve que deixar de fazer coisas que você gostava? Ou coisas que você via futuro por obediência que o Senhor te pediu? Muitas. Você teve uma situação há poucos dias, né? Sim. Eu tive algumas também. Mês de dezembro foi obediência do começo ao fim. O 2025 para nós, quem acompanha os vídeos, acompanha um pouco das histórias, né? Ele foi um ano de forja. Total. Um ano não de provação, porque o Senhor, ele não nos coloca à prova. Quem nos tenta, quem é o inimigo. O Senhor, ele sonda o nosso coração. Ele quer ver se o nosso coração realmente está afirmado nele ou não. Se nós estamos sendo obedientes ou não, né? Mas eu já falei aqui em alguns podcasts anteriores, né? Que fazia taekwondo, lutava, fomos para várias competições em 2025. E na última competição, que foi em novembro, o Senhor indo para a competição, olhando a paisagem, sabe? Vendo Deus naquela paisagem que a gente estava vendo. O Senhor me falou, aproveita, porque é a tua última. Falei, tá bom. Agora eu vou fazer um parênteses. Pensa uma pessoa empolgada, feliz no que estava fazendo.
Porque o mais legal é que vocês estavam fazendo família, né? Era você, o Joaquim e o Felipe, né? Então era um momento que vocês tinham ali a todos conversar sobre o assunto, entender do assunto. Era algo prazeroso para você. Sim, era um né? esporte, né? Uma atividade física que, querendo ou não, para a saúde também faz muito bem. Mas eu entendi, o Senhor falou comigo que não era mais um ambiente em que Ele queria que eu estivesse como mulher, como filha, né? Quem eu me tornava, quem eu era quando eu estava dentro do tatame, quando eu não estava. Então é sobre isso. Eu não questionei, claro que eu fiquei, tá bom, né? Dá aquela, mas eu queria ficar mais um tempinho, né? Tudo bem, vou ter que parar de novo, porque eu fiquei parada quase 10 anos por conta de uma lesão. Então lá atrás talvez Deus já tinha me parado, mas eu voltei, né, por conta do Joaquim e tudo mais. Mas o Senhor, Ele é bom o tempo todo, né? E eu, como eu falei, eu não sou louca de desobedecer e perder a presença dEle. Então, é um sacrifício que a gente faz, entre aspas, para estar na obediência. Vou precisar deixar de lado, vou continuar levando o Joaquim, mas eu assisto agora só como mãe, não mais como um atleta até então, né? Claro que a gente sente, mas me importa mais agradar ao Senhor. Me importa mais estar na obediência. Porque se eu não estou na obediência, eu não tenho paz. Se eu não estou na obediência, eu posso ter uma lesão, eu posso me machucar gravemente. Se eu não estou na obediência, eu não vou receber as bênçãos que o Senhor tem para mim, bênçãos que Ele já falou que vai me entregar. E o principal, eu perco a presença. Nossa. E eu não quero perder a presença. Deus o livre perder a presença. Então eu preciso obedecer. Mas obedecer é sacrificar, sim, muitas coisas. Eu até anotei quando tu me mandou, que eu li de novo, né? Eu já tinha lido, eu li de novo. Perder para ganhar. Então nós precisamos deixar ir, abrir mão, para poder receber e ganhar as coisas novas que o Senhor tem para nós. E a gente estava conversando sobre Saul, né? Quando você lê lá 1 Samuel, Deus fala, o povo tinha anseio por um rei. E aí Deus fala assim, o povo quer um rei? Tudo bem. E aí Deus vai dando todas as orientações para Samuel, de onde ele deveria estar, quais palavras ele deveria usar. Deus vai orientando ali Samuel. E Samuel, quem lê, quão obediente ele é a Deus. É o filho da promessa, né? O filho de Ana. Gente, ele é assim um exemplo para mim da Bíblia, não que os outros não fossem, né? Mas Samuel em específico, ele é assim o exemplo do sacrifício, da obediência, da justiça, né? Lá em 1 Samuel, então 9, você pode acompanhar essa história. Então lá no capítulo 9 diz: na tribo de Benjamim tinha um homem chamado Quis, e ele tinha um filho chamado Saul. A Bíblia descreve ele como um homem muito bonito, o mais bonito dentre todos. Até fala, né, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Saul, ele cuidava das jumentas do pai. Até que um dia uma jumenta se perdeu. Será que a gente vai ter que perder algumas coisas durante o caminho para chegar naquilo que o Senhor quer para nós? Será que Deus, e Ele faz isso, Ele muda as circunstâncias, Ele muda você de lugar para sondar o teu coração, para ver onde você está firmado, para Ele te entregar aquilo que Ele tem para você? Porque foi isso que aconteceu com Saul. Primeiro ele perdeu a jumenta. Ele perdeu a jumenta. Aí ele foi com um servo dele para algum lugar lá e esse servo, no versículo 8 do capítulo 9, diz assim: o servo pediu a palavra e ofereceu a Saul: ocorre que ainda tenho comigo cerca de 3 gramas de prata, que darei com prazer ao homem de Deus, e eles nos ajudará nessa jornada, porque no meio do caminho já era de noite, eles precisavam de pouso, né? Mas olha só, Saul falou para esse servo, no pouquinho antes dele, no versículo 5, para eles voltarem para casa, porque estava ficando noite, eles estavam longe de casa. Ele falou: não, vamos voltar, porque daqui a pouco, além do meu pai estar preocupado com a jumenta, ele vai estar preocupado com nós. É verdade. Mas esse servo era um servo que conhecia o Senhor. E esse servo foi usado. Quantas vezes Deus usa pessoas para nos direcionar até onde Ele quer nos levar. E Ele usa quem Ele quer. Esse servo, ele era um servo. Ele não era um pastor, ele não era um profeta, ele não era um rei, ele não era um príncipe, ele era um servo. Quantas vezes a gente fica esperando que venha um profeta na igreja para falar conosco? O profeta,
Ou então, quantas vezes você vai num culto porque é o pastor que tem o dom da profecia? Ah, ele é meu pastor preferido. Quantas vezes você vai num evento só porque tem aquela blogueira gospel que você gosta, esperando que Deus fale através da vida dela? Mas aí a tua mãe, a tua amiga que é tua irmã de alma, o teu marido, o teu filho, meu Deus, quantas vezes Deus usou as minhas filhas para me entregar coisas que eu tinha acabado de orar num lugar que elas não ouviram. Eu saio do meu quarto e elas, mãe, olha só, ouve esse louvor. Ela, mãe, tem essa palavra. Sabe, as pessoas próximas, a gente espera muito de quem tem um título muito superior a nós, não é? E não é, né? Às vezes o Senhor vai usar justamente quem ele quer, quem ele precisa, né? E esse servo fala para ele no versículo 6, ó. Nesta cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Porque Samuel era um homem de Deus, um profeta de Deus. E Deus já tinha revelado para Samuel que teria esse encontro com Saul, né? Então lá no capítulo 18, um pouquinho antes aqui, se vocês lerem, né? Vai ter a parte onde Deus revela para Samuel que ele vai ter esse encontro, enfim, o que ele tem que falar, né? Lá no versículo 18, Saul se aproxima de Samuel no meio do portão e disse: peço que, por favor, me mostre onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente. Suba adiante de mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Olha a mesa que o Senhor preparou. Nossa! Pela manhã eu o deixarei ir e lhe contarei tudo o que está no seu coração. Olha só, não foi na hora não. Pela manhã. Descansa no Senhor que amanhã eu te entrego, meu Deus, o que eu tenho para você. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Uau! Enquanto você está obedecendo o Senhor está cuidando daquilo que é teu. Porque enquanto Saul estava procurando Samuel, porque ele escutou o que o servo falou, ele poderia não ter ouvido, mas o Senhor já tinha preparado. Ele obedeceu, ele seguiu o conselho do servo. E quando ele estava lá conversando com Saul, o Senhor já entregou para ele, ó, descansa, dorme, vai comer, vai dormir. As jumentas já voltaram para casa, já tá tudo certo. Agora vale lembrar que eles não se conheciam, né? Não se conheciam. E aí quando Samuel revela isso para ele sobre as jumentas, ele fala assim no 21, Saul, espantado, respondeu prontamente: porventura não sou eu, um simples benjamita, a menor das tribos de Israel, e não a minha família, a menos importante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Sendo assim, por que o Senhor está me dirigindo essas palavras? Gente, quantas vezes, eu tô falando por mim, tá? Quantas vezes Ô Senhor, misericórdia, quantas vezes eu deixei de ganhar e receber coisas do Senhor porque eu achava que eu não era digna, porque eu me achava a menor das pessoas. Mas quem sou eu? Às vezes, muitas vezes dentro da tua casa as pessoas não acreditam em você porque, mas quem? Aquela pessoa? Nunca. Dentro da igreja que você congrega ou qualquer outro lugar, aquilo, mas não tem título. Gente, isso acontece muito. Só que quem somos nós quando Deus te dá um decreto? Meu amigo, podem achar que você não é nada. Saul se tornou rei. Primeiro rei. Vocês têm noção? Deixe hoje de achar que você não merece, que Deus não vai usar você, que você não merece nada de Deus. Não coloque isso na sua cabeça. Deus tem planos enormes para você. Ele tem tudo preparado, tá tudo programado. Só que é o tempo dele, é da forma dele. E Saul precisou sair do meio da parentela dele, de onde talvez ele era visto apenas como um menino que cuidava de jumentas. Como Davi. Davi também. Davi era menosprezado por todos da família dele. Ele era só um criador de ovelhas. É isso aí. Mas Deus tirou Davi, tirou Saul do meio da parentela para fazer com que eles recebessem aquilo que o Senhor tinha. Hoje,
Deus está te tirando de lugares para te fazer maior. Não se prenda a pessoas, coisas ou lugares, mas se prenda na palavra que tem sobre a sua vida. Amém. E que você compreenda, que você entenda que o Senhor, Ele vai usar pessoas improváveis para falar com você. Você, assim como eu, pode ser uma improvável que o Senhor está usando. Se o Senhor tem te chamado, Ele tem te pedido, obedeça, entregue isso, deixe aquilo, faça desse jeito, obedeça, por mais que doa, por mais que você tenha que sacrificar algumas coisas, que aos nossos olhos, ai, mas era tão bom, mas a gente não tem noção do que vem depois. Saul não tinha noção de tudo o que ele iria conquistar, de quem ele seria. Mas ele obedeceu. Terminamos o podcast com essa. Obediência gera unção. Poderia ter terminado só com essa, né? Porque Deus, Ele é muito bom. E lembre-se que Deus prepara as circunstâncias para ver a sua obediência. Você está sendo obediente? Será que você tem entregado tudo aquilo que o Senhor já pediu para você entregar? Ou ainda tem alguma coisa ali, ó? Quer ver? Ai, mas... não, eu tô entregando, mas tem uma coisinha escondida que você não tá entregando pro Senhor. E você não quer, às vezes, que o Senhor mexa nessa coisinha escondida, Mas Ele sabe aonde ela tá. E às vezes é justamente isso que Ele precisa que você entregue, que você obedeça, para Ele poder te entregar algo maior. Obedeça. É melhor, a palavra já fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Não sacrifique a tua vida, as bênçãos que o Senhor tem para você, para tua casa e para tua família, por uma desobediência ao Senhor. Que 2026 seja o ano da obediência na sua vida. E que essa obediência te gere muita unção. Amém. Deus abençoe. Esperamos vocês no próximo vídeo. Beijo, gente. Deus abençoe.